E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz e estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 47, no programa passado, em que Dona Laura vai reencarnar, mãe de Lísias. E ela, no programa passado, nós estávamos comentando sobre o que o ministro Genésio continua incentivando na sua despedida com os amigos da colônia, antes dela ingressar no sistema de vamos dizer assim, restringimento para a reencarnação, né? Abrindo um parênteses, novamente, em programas passados nós relatamos, quem quiser mais detalhes sobre isso, no livro Missionários da Luz, capítulo 13, a reencarnação de Segismundo, está lá bem detalhado o que é isso. Então, no programa passado, esse incentivo do ministro Genésio, um dos ministros do Nosso Lar, que comparece à sua despedida e falando para ela que para ter bom ânimo, que é preciso quebrar os óculos escuros. Falamos sobre esses óculos escuros que se apresenta para muitos de nós, a maioria de nós, né, vamos dizer assim, espíritos inferiores que ainda somos, que são os do pessimismo, né, da preguiça, da revolta, e que temos que quebrar isso, né? E mais adiante ele diz que não pensar em possibilidade de fracasso, a questão do pensamento, da sintonia, falamos sobre a questão da necessidade de termos sempre em mente que em torno de nós sempre tem a companhia dos bons espíritos tentando nos ajudar e mentalizar assim a probabilidade de êxito. Mentalizar a probabilidade de êxito é auxiliar o trabalho desses espíritos que tentam nos ajudar, né? Favorecer, vamos dizer assim, o auxílio deles. Falamos sobre isso também. E, além do mais, ele diz que é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, né? No tocante à distância vibratória, não vamos estar longe de você. Então, falamos sobre isso, é a questão de distância vibratória. Sobre o que é essa distância vibratória, que é aquilo que emanamos do nosso pensamento, da qualidade do pensamento que a gente tem. E com essa qualidade de pensamento é que nós vamos ter essa distância vibratória, vamos dizer assim, diminuída. Quer dizer, o contato com os bons espíritos vai ser sempre permanente. O que para nós ainda é difícil pela nossa inferioridade, mas a gente tem que trabalhar isso. Foi isso que nós comentamos e faltou comentar aí essa questão. Foi isso que nós comentamos, né? E mais adiante, agora que eu percebi aqui, a Tereza está rindo ali. Eu estou rindo porque isso não foi no programa passado. Não foi no programa passado, mas foi parte do assunto. E lógico, mais adiante, a gente faz... No programa passado, No programa passado, isso. Entrando no raciocínio, no mesmo raciocínio. Aí ela a Dona Laura... gente, ali e não falou nada, mas tudo bem, deixa para lá. E aí a Dona Laura, ela responde que tem solicitado o socorro espiritual de muitos companheiros. Isso para foi no se programa manter vigilante. Isso. Foi no programa passado. Mas para quem não viu o outro, já sabe que graças a Deus. Viu? O Gui aqui deu uma ajuda. Por isso que eu não falei. Por nada. Ela não falou, ela estava rindo, gente. Ela estava rindo. Mas tudo bem. Deus perdoa ela. Aí, no programa passado, continuando o raciocínio, a Dona Laura responde a ele que ela tem solicitado, né, o socorro espiritual. Que isso? Através da prece, com certeza. Para se manter vigilante nas lições que recebeu. Porque ela recebeu lições, ela sabe desse comprometimento que ela tem e através da cobrança que ela vai ter dela mesma, porque a cobrança se faz de nós para nós mesmos, na medida que a gente tem um conhecimento, não é? E nas lições recebidas. Tereza deu alguns exemplos
das provas que ela poderá ter que passar, pelo que ela já aprendeu. Certas coisas ela vai se cobrar mais, não é? Teresa até deu um exemplo, né, por exemplo, vamos supor que ela tem um filho que precisa de um remédio que é muito caro e ela não tem esse dinheiro e ela vai tentar roubar o remédio da farmácia, vamos supor assim, ou roubar um dinheiro para comprar o remédio. Porque o filho dela está morrendo e precisa daquele remédio. É o interesse pessoal da pergunta lá do 895 do Livro dos Espíritos. Isso. É bem explicado isso quando Allan Kardec pergunta sobre a questão do nosso interesse pessoal. Onde vai mais realçar a nossa virtude, né? É no nosso interesse pessoal. É claro que uma situação uma prova que vai ser pedida para aquele que consegue responder. É isso que nós comentamos no final aí do programa. Porque Deus não vai pedir a nós uma situação que a gente não consegue suportar. Não é aquilo que a gente fala. A cruz vem na medida do que a gente aguenta o peso, né? Então, não vai ser pedido a nós certas coisas, mas isso pode. E está errado, porque é um erro. De qualquer maneira, está errado. Mesmo é claro que eu não passaria nessa prova. Eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, não sei se eu passaria. Eu acho que não. Eu acho que não. Vendo o filho meu desencarnado, eu precisando do remédio, mas estaria errado. Né? Estaria errado. Aí vem a questão do que a gente já conhece. Bom, então vamos continuar ainda nesse parágrafo. É o parágrafo 14. No comentário nesse parágrafo 14, nós lemos ele todo, mas faltou comentar algumas coisas, porque ele fala assim, ela fala assim, vou repetir o que ela diz assim: no entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Então vem a questão do ouvido temporário, que é muito interessante. Na pergunta de número 392... Ouvido é esquecimento. Isso, desculpa, eu ia falar. Esquecimento temporário, que todos nós temos ao reencarnar. Não lembramos. Né? Ao nosso nível evolutivo. O Chico lembrava de milhares de encarnações. Milhares isso, não, mas muitas. É o Chico, né? Na pergunta de número 392, Allan Kardec, que se intitula Esquecimento do Passado, Allan Kardec pergunta assim, no Livro dos Espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta: não pode o homem nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. O final da resposta está até escrito em itálico, né? Está diferente. Seremos mais senhor de si no que a gente esquece o passado, porque aí nós vamos agir com o que nós temos de bagagem interior. Porque se eu lembrasse da convivência com uma pessoa que eu tenho, se eu lembrasse que eu devo muito a ela, o que eu devo, o que eu fiz a ela no passado e agora eu estou tendo a oportunidade de um reencontro e poder devolver aquilo que eu tomei, alguma coisa material, sentimental, eu trataria, e eu arrependido realmente, eu trataria ela de um jeito bajulando, fazendo, mas aí eu estava lembrando, é diferente do que eu espontaneamente lidar com ela. A prova está aí, né? Mas Allan Kardec, não satisfeito, como ele sempre faz, ele desdobra a pergunta na 393. E aí na 393 ele pergunta: como é que pode o homem ser responsável por atos e resgatar falta que não lembra? Né? Como pode aproveitar da experiência de vida em que se esqueceu? Quer dizer, é aquilo que a gente ouve corriqueiramente. Como é que eu posso saber que eu devo se eu não lembro? Eu tinha que saber. Eu tinha que lembrar para saber, né? Para pagar mais corretamente seria uma justificativa, né? Aí a pergunta é longa, mas a resposta é assim: em uma nova existência, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Porque como é que eu ia testar aquilo que eu aprendi? A inteligência que ele está falando aqui é o raciocínio que eu consigo ter mais abrangente do que eu tinha, né? Quando o espírito volta à vida anterior, diante dos seus olhos se estende toda a sua vida pretérita.
a gente vê as faltas que cometeu e deram causa ao seu sofrer, porque também tem as que eu cometi contra a pessoa. E aí o sentimento pode aflorar novamente. Quando a Teresa falou que o Chico lembrava das encarnações todas, é porque ele consegue lidar com isso já. Uhum. Ele consegue se equilibrar com isso já. É diferente. Sim. Aquela animosidade que eu sinto com certa pessoa, que às vezes me faz o bem, que me faz... ou então não faz nada contra mim, mas eu tenho automaticamente uma coisa... É aquilo que a gente fala, meu santo não deu com dele. É alguma coisa que eu fiz, ainda estou devendo a lei. E se eu lembrasse nitidamente, aí é piorar a situação, pelo aquilo que eu ainda sou, inferior. Então, esse ouvido temporário, ela tem medo desse ouvido temporário que nos precipita. Esse ouvido temporário que ela está falando é também aquilo que ela aprendeu, que ela tem que fazer e que ela falou que vai fazer. Mas se ela vai fazer ou não, aí é que é o problema, né? No livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel coloca assim, no capítulo 45, Esquecimento e Reencarnação. Ele comenta exatamente essa pergunta de Allan Kardec, mas no final a pergunta 392 e a 393, ele fala que a ribalta se transfigura, mas a peça continua. Por quê? As peças teatrais, a peça continua, mas a ribalta se transfigura. O meio que a gente encarna muda, mas as peças são as mesmas. São os reencontros. Só o figurino é que muda. Exatamente. Aí ele termina assim. A moldura social ou doméstica, muitas vezes, é diferente. Mas, no quadro do trabalho e de luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. E ele está falando da moldura social ou doméstica, porque aí é que reside o nosso campo de aprendizado, porque é ali que estão as peças com figurinos novos que nós necessitamos para resolver os nossos problemas conscienciais, não é? Então, essa questão do ouvido temporário, ela é muito importante. Mais uma questão sobre esse ouvido temporário. No livro O Consolador, que é um livro sensacional, foram perguntas feitas ao Emmanuel, e ele responde, claro, através do Chico. O Consolador, na pergunta 370, perguntam assim: seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que os recebem? Então, resposta: se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido é indispensável à valorização de vossas iniciativas. É exatamente o que Kardec coloca, o Espírito coloca a Kardec ali. Então, a nossa iniciativa, porque é aquilo que nós aprendemos realmente. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. Então não é para a gente procurar quem a gente foi. Revelações de vidas passadas, isso está errado. Isso não é. Aí continua. Quando eles verem que tem uma necessidade, eles podem fazer isso através do sonho, né? No desdobramento pelo sono, a gente vai achar que é um sonho e a gente pode trazer alguma lembrança do passado, sim, né? Fragmentado, para não atrapalhar as nossas decisões. Então, cuidado com essa questão do TVP, terapia de vidas passadas. Cuidado com isso. Aí ele continua na resposta. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, como a Teresa falou, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Porque se estão te revelando quem tu foi, o que tu fez, a tua responsabilidade vai aumentar muito. Não é? É igual fazer uma prova com o livro na mão. Eu tenho que acertar tudo. Tudo. Qualquer vírgula, não tem como. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Então, muitas vezes é uma expiação você lembrar daquilo que você fez, que você foi. Não é? Então,
Vamos continuar, né, Teresa? Isso. Começar a leitura a partir do 15º. 14º a gente acabou de ler. 15º. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Ele compreende porque ele já passou por isso ele é ministro. Sim. A ascensão no mundo espiritual se dá pelo valor real que a pessoa tem. Não é igual aqui, não. Né, muitas vezes. Então, ele compreende realmente porque ele já passou por isso. E foi aprovado, né? Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, que é o que os espíritos nos falam dos séculos de sombra que nós carregamos conosco, né? Como a Teresa leu na pergunta 895 de O Livro dos Espíritos. Basta um leve arranhão para a gente mostrar que a gente é, ainda. Mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Então, é indispensável a coragem. Essa coragem é um atributo que nós vamos adquirindo no treinamento para aquilo que nós vamos fazer a prova, que é o que nós temos que fazer no plano espiritual, quando estivermos lá. E essa coragem também ela é desenvolvida quando a gente começa a desenvolver a nossa fé em Deus, tendo a certeza de que tudo que nos acontece é para o nosso bem, tendo a certeza que o acaso não existe, tendo a certeza que os espíritos estão ao nosso lado. Então, a coragem, que a gente não está falando aqui de temeridade, estamos falando de coragem, né? Alguma coisa que vem do coração, porque, né, cor é coração. Então, a coragem, ela se desenvolve a partir do desenvolvimento de certos conceitos que a gente medita e tenta realmente vivenciar, que é saber que Deus existe, que somos filhos dele, que temos o acompanhamento do mundo espiritual, ninguém está abandonado, que no acaso não existe na nossa vida, que tudo do que nos acontece é para o nosso bem. Então a gente vai, né, como ele está dizendo aqui para ela, que ela desenvolva essa coragem, né? Desenvolva a confiança em Deus acima de tudo e nos bons espíritos e quem gosta dela, né? Isso mesmo. Então, essa questão da coragem, tem até um livro do Chico, gente, chamado Coragem. É muito bom. Você chegou a terminar o parágrafo? Não, só leu até aqui, só né? Li até aqui. Para adiante. Vou ler ainda para Coragem e caminhar para adiante. Parei aí. Então, essa questão da coragem, tem até um livro do Chico, quer dizer, dos autores diversos, são vários espíritos através do Chico, e o título é Coragem. E na introdução desse livro, o Emmanuel faz a introdução, ele diz que na nossa relação com Deus, sempre a gente pede saúde, pede liberdade, afeto, compreensão, né? A gente pede o trabalho, a gente pede a cultura da inteligência, pede tudo. E ele diz assim, mas entretanto, para que a gente obtenha isso tudo, da qual a gente sempre lembra disso nas nossas petições a Deus, é necessário, essencial, a alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. Porque como é que a gente vai obter alguma coisa se a gente não doar? Como diz Francisco de Assis, né? O émulo de Jesus, segundo Joana de Anjos, é dando que se recebe. E aí, essa coragem é o apelo que os espíritos nos dão, diz ele aqui, para que a gente tenha forças para enfrentar os problemas, né? Aqui haverá sempre um caminho, ele diz assim, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Porque em todas as situações temos que demonstrar coragem de enfrentar. Coragem é o inverso da desistência, é o inverso da preguiça, é o inverso do comodismo. É isso que os espíritos estão dizendo aqui. Então, essa coragem que o ministro está dizendo para ela. Mais um pouquinho? Então vamos continuar. Continuar ali. Vamos lá. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros do que na satisfação de si mesma. E trabalhar pelo bem do outro é você desenvolver a abnegação. No Livro dos Espíritos, na pergunta 913, Kardec faz a seguinte pergunta. Dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical?
Resposta: temos-lhe dito muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai os vossos vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E aí, na pergunta anterior, os espíritos já tinham oferecido a Kardec um meio para se vencer esse egoísmo. Qual o meio mais 912? A pergunta: qual o meio mais eficiente de se combater o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação, isto é, sacrificar-se em benefício de alguém. Olha o que ele diz para ela, né? Ajudá-la-emos a trabalhar mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. Então, eles vão inspirar ela o tempo todo para que ela, antes de pensar em si, pense no bem do outro. Isso é um exercício para ela e para toda a humanidade, porque a gente se encontra ainda encarnado na Terra, não é? Num planeta de provas e expiações, porque a gente até hoje só pensou no bem pessoal, nunca no bem do próximo. E a gente vai precisar aprender isso, porque a lei do universo é lei de solidariedade, é lei de ajuda. Todos devem se ajudar, porque é isso que Deus faz através dos espíritos, de todos eles, de todas as classes, nos ajudam. Então, a gente vai precisar praticar o quê? Abnegação. Não tem como, não é? Então, é isso que ele vai dizer. Que o Marco não chegou a terminar tudo, a leitura não do parágrafo, né? Não, ainda falta falar um pouquinho de abnegação. Então, é isso que ele está dizendo para ela: olha, minha filha, o único jeito da gente poder te ajudar mais eficazmente é te intuindo, te inspirando a você fazer o bem para os outros também, não pensar só em si. Né? E, como ele diz aqui, eles vão estar o tempo todo ajudando ela a fazer isso. Certo. Então, a abnegação, na definição, né, correta da palavra, é fazer o bem ao outro em primeiro lugar. É isso. Então, que a gente ver o bem sabe. do próximo. Por quê? Paulo de Tarso diz que nós somos devedores daqueles que auxiliamos. Olha o entendimento. Meu Deus, como é que muda, né, o entendimento da gente? Nós somos devedores daquele que nós ajudamos. Por quê? Deus está dando uma oportunidade da nossa melhora íntima em ajudar ele. Então, nós somos devedores dele. Ele está nos contribuindo conosco, né, na nossa evolução. Então, nós devemos a ele. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos devendo a pessoa que nós estamos ajudando. Porque sem ele, nós não poderíamos ter a melhora. E quando a gente fala em ajudar, os espíritos dizem, não é questão só de ajudar a dar uma lata de leite em pó, não, porque às vezes não é só isso. Não é bem só isso, é muito mais que isso. É a pessoa que nos agride, falando até de agressão verbal, na atitude, a gente aproveitar a oportunidade para melhorar o nosso comportamento. Aí sim, aí é a abnegação, pensar primeiro no bem do outro. Eu fico rindo porque é difícil. A gente mas muito, meu Deus do céu, como é? Mas a gente tem que aprender o que é o certo. Aí é a questão da abnegação, não é? Uhum. E aí a Joana de Anjos, só ler um trecho aqui, tem um livro da Joana, gente, é sensacional, Atitudes Renovadas, Espírito Joana de Anjos, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, Atitudes Renovadas. Tem um trechinho que eu até assinalei, ela diz assim, olha: não te mantenhas indiferente aos irmãos em desalinho moral. Inicia o teu treinamento de socorro discreto, mantendo o sentimento de compaixão, em silêncio que seja, sem os censurar ou maldizer, sem os agredir ou recriminar, porque de alguma forma já transitaste por caminho semelhante. Agora é a vez deles serem amparados e compreendidos pela misericórdia da caridade. Então é isso. Terminamos, né? É isso, estamos terminando mais um programa. O tempo aqui corre, ele trabalha. E não para, não. Estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela compreensão, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir.
Fiquem com Deus. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura. E o nosso programa que vai gravar de estudo das obras de André Luiz. Isso, um abraço, um grande abraço a todos que nos ouvem, rogando a Jesus e aos bons espíritos e a Deus, acima de tudo, que nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.